Prazer recebê-los novamente. Esse é o 5º minicurso do nosso evento, né? Hoje vamos falar um pouquinho mais ainda sobre tecnologias quânticas, né? Principalmente a parte de criptografia, né? Uma área de interesse, eu acho que de todos, é uma área que está realmente despontando dentro das fronteiras aqui da ciência. E a gente tem o prazer de receber o professor André Jorge Carvalho Chaves. Ele é professor aqui nosso, aqui do ITA, graduado em Engenharia Eletrônica aqui pelo ITA, mestrado aqui pelo ITA, fez o seu doutorado na Universidade de Minho, em Portugal. Atualmente ele atua na graduação, na pós-graduação do ITA, né, professor? Ministra as matérias de física, mecânica quântica, eletricidade e eletromagnetismo. As principais áreas de pesquisa aqui que eu posso citar para os senhores, né, para a gente corroborar com o gabarito dos nossos participantes de minicursos aqui, né? Fotônica integrada. O senhor também está trabalhando agora com parte de 2D, de material, né? Materiais em tecnologias quânticas, né? Heteroestrutura de Van der Waals e suas aplicações. E, como não podia deixar de ser, né? O nosso é um dos professores aqui muito queridos do ITA, também tem vários prêmios, né? Várias medalhas de Olimpíada de Física também. A gente fica feliz por saber isso, além de ser revisor de periódicos como Physics Letters, Journal of Applied Physics e European Physical Journal. Então, professor, por gentileza, pega um microfone para ele, por gentileza. Isso. Acho que o professor já deve estar ciente da nossa plateia aqui do nosso evento, é bem heterogêneo, temos civis e militares, né, das 3 forças, de todos os segmentos da sociedade. E estava conversando aqui com o professor, vamos deixar aberto para dúvidas, professor? Então, se houver dúvidas ao longo da palestra, por gentileza, só se manifestar, a gente traz o microfone, os senhores podem fazer. A gente vai fazer a palestra começando agora até umas 12h15, meio-dia e 15 a gente faz um pequeno intervalo, começa novamente às meio-dia e 25 e vai até 1h15. Então, professor, muito obrigado. Obrigado, Major. Bom, agradecer aqui a organização do CID, o convite para dar esse mini curso. Eu me formei aqui, assim, sempre gostei muito da interação com a defesa, né, e agora me sinto bastante honrado de poder estar contribuindo com os esforços nas forças. Então, aqui é um sumário que eu vou tentar falar disso tudo, né, nesses 100 minutos. Vou começar comentando sobre criptografia clássica, depois falar sobre o que se ideia de criptografia quântica, né, falar um pouco de mecânica quântica para poder entender os protocolos, né, BB84, outros protocolos, emaranhamento e desigualdades de Bell, teletransporte quântico, como que a gente pode implementar isso, né, o hardware desses protocolos de distribuição de chave quântica e quais são as redes atuais, né, que estão funcionando. Então, bom, começando, né, pela criptografia clássica, né, há muito tempo, né, a segurança da informação, né, ela é importante, né, há mais de 2000 anos temos exemplos de criptografia, né, uma das mais famosas é a cifra de César, que acontece você trocando uma letra do alfabeto pela letra seguinte. Então, isso na época já era possível, se usava, né, para enganar uma possível captura, né, da mensagem. Só que esse tipo de cifra ela é facilmente quebrada, né, porque não há tantas letras assim, então, fazendo poucas combinações, né, você consegue acabar descobrindo como a cifra é feita. Claro, isso foi cada vez se tornando mais elaborado, só que apesar de ser mais elaborado, você pode pensar que em cada língua, né, as letras aparecem com certa frequência. Então, sei lá, a letra A vai aparecer com um certo número de frequência, a letra B com outra. Então, uma dada mensagem cifrada, uma cifra mal feita, você simplesmente conta a frequência dos caracteres e acaba descobrindo qual é a letra correspondente, né, usando essa cifra. Então, a segurança perfeita, né, foi como fazer, né, qual é a forma mais segura possível, né, de criptografia, o teorema de Shannon, e corresponde o texto, depois de criptografado, ele não pode conter absolutamente nenhuma informação sobre o texto antes de ser criptografado.
Então, capturar a cifra, capturar o texto criptografado se torna totalmente inútil. E um exemplo, né, de forma de se fazer isso, né, é uma chave, uma cifra que, pensando agora só em mensagens binárias, se eu tenho uma cifra que a geração é totalmente aleatória de todos os bits, eu tenho n bits nessa cifra, eu posso codificar uma mensagem também desse mesmo número de bits com essa chamada segurança perfeita. Essa é a chamada cifra de Verdun. A parte curiosa, né, é que isso aqui só serve se o número de bits da cifra e da mensagem forem iguais. Se logo depois disso eu usar a mesma cifra para codificar uma segunda mensagem, a segurança deixa de ser quase perfeita para ser péssima. Então, duas mensagens codificadas com uma chave totalmente aleatória, desse jeito, acaba trazendo uma pouca segurança. Então, assim, é um método relativamente custoso, né? Quer dizer, para cada mensagem que eu quero transmitir, eu tenho que dar um jeito de transmitir a chave de forma segura. Hoje, né, a maior parte da criptografia ela é feita por troca de chaves, e temos, né, o caso das chaves simétricas e as chaves assimétricas. Então, por exemplo, no caso, né, das chaves assimétricas, eu tenho uma chave pública e uma chave privada. Então, a chave pública ela é feita para quem quiser mandar alguma informação para mim, utiliza a minha chave pública, que só eu consigo quebrar, só eu tenho a chave, né, para quebrar a criptografia. Né? Ninguém que pegue use a minha chave pública para criptografar, um terceiro não conseguirá obter essa informação. Né? Então, eu forneço a chave pública, né, para quem quer me mandar a informação, e eu tenho minha chave privada para descobrir a informação. Né? Então, um dos exemplos de algoritmos, né, é o SRSA, que se baseia, né, em faturação de números primos muito... Quer dizer, você tem encontrar os fatores primos, né, de um número muito grande. E esse tipo de algoritmo esse tipo de protocolo, né, de comunicação, ele foi demonstrado pelo Shor que um computador quântico suficientemente poderoso vai conseguir quebrar. Então, na computação clássica, a gente sabe que não é possível, né, ter assim, um computador clássico capaz de quebrar esse tipo de protocolo. Ele precisaria ter um poder de computação muitas vezes excedentes os recursos disponíveis na Terra. Mas o computador quântico não. Então, isso já acendeu o alerta, né? Acendeu o alerta de como tornar a comunicação mais segura, né? Então, uma solução para isso é a criptografia quântica. Que, ao contrário da criptografia clássica, que está sendo protegida por teoria da informação, né, um ramo da matemática, aqui a proteção é por leis da física. Então, é isso que eu vou tentar mostrar, né, como que funciona. Então, quando vocês quiserem me interromper, assim, a partir de agora vai começar a ficar cada vez um pouquinho mais complicado, então eu peço que a gente pode ir com calma e vocês podem me interromper a todo momento. Também, assim, eu vou tentar simplificar bastante a parte da mecânica quântica eu vou tentar passar o mínimo necessário, e por causa disso eu não vou ser tão preciso nos conceitos, né? Isso aqui com certeza não posso substituir um curso de mecânica quântica. Então, o primeiro protocolo de criptografia quântica veio em 84 pelo Charles Bennet e o Gilles Brassard, e é comumente conhecido como BB84. Então, a questão desse protocolo, que eu vou explicar mais adiante, é que se a gente conseguir fazer uma implementação que seja, de fato, 100%, que seja perfeita, né, que não tenha nenhum problema no hardware, ela é 100% segura, no sentido de que a segurança vem que, se alguém tentar interceptar a informação que eu transmiti, eu sei que houve essa tentativa. Então, a segurança vem por
leis físicas. Então, esse protocolo, a ideia é, eu vou transmitir uma chave gerada por bits aleatórios, então, eu transmito essa cifra de Vernon, né, um conjunto de números aleatórios, para quem eu quero transmitir futuramente a mensagem, e eu sei que se alguém tentou observar, eu vou saber, e se tentar observar, eu interrompo e tento mandar de novo. Até uma hora eu consegui mandar e ninguém interceptou. Então, e aí depois, com essa troca de chaves, né, o resto da comunicação pode ser via um canal clássico, porque está protegido da forma mais segura pela teoria da informação clássica. Depois disso vieram outros protocolos, né, por exemplo, esse protocolo do Eckert, de 91, ele usa uma outra propriedade física chamada emaranhamento, que eu também pretendo explorar aqui nesse minicurso. Existem protocolos, né, que, como eu falei, isso aqui só é 100% seguro se a gente tiver dispositivos perfeitos, né? Nós não temos dispositivos perfeitos, então também foram desenvolvidos protocolos cuja segurança pode ser atestada independente do dispositivo. Claro, sempre tem que se assumir alguma coisa, mas, em geral, se tenta assumir o mínimo possível sobre o dispositivo, né, tratar ele como uma caixa preta, e a única coisa que se precisa fazer é a liberdade de se fazer alguns tipos de testes. Então, mesmo que quem forneceu o dispositivo seja o espião que quer pegar a sua informação, há protocolos que garantem que, mesmo você usando o dispositivo do inimigo, você conseguiria transmitir a informação de forma segura. E há muito mais, né? Há muito mais outros tipos de protocolos de chave quântica propostos, né? Aqui vai ser realmente, eu vou me concentrar basicamente nesses três aqui, mas precisamente vou tentar explicar esse primeiro, que tem os principais conceitos. Então, assim, eu não quero assustar, né? Mas para poder realmente entrar no assunto, pode ir? Sim. Não, a implementação perfeita seria no sentido de que eu consigo gerar um único fóton. Esse fóton ele propaga pelo canal sem perda nenhuma. E quem recebeu o fóton consegue ter um detector que tem 100% de probabilidade de detectar. Então, essas três coisas não acontecem. Eu não tenho emissores, não tenho como um emissor que é perfeito, isso não existe ainda, né? Talvez no futuro a gente consiga. A qualidade dos emissores está aumentando. Do canal, temos ou via fibra ou via ar. Bom, o ar não temos muito como fazer, mas existem algumas estratégias de se fazer certos pulsos de fótons com momento angular que são mais robustos. Já pelo canal de fibra, a gente pode ter pesquisa em fibra para ter fibras melhores, né, com perdas menores. E a parte de detectores também é uma parte que também precisa de muito avanço para poder... Então, são esses três pontos que impedem, né, realmente a implementação desse protocolo de forma perfeita. Mas há várias estratégias, né, para se trabalhar essas imperfeições. Bom, em relação às noções de mecânica quântica, eu vou precisar, por enquanto, desses três conceitos. Então, o primeiro conceito é o que eu chamo de vetor de estado. Então, o vetor de estado, no nosso caso, eu vou pensar que é a polarização do fóton. Então, o vetor de estado está com toda a informação do sistema. Eu vou representar aqui, isso aqui é uma notação que chamamos de bracket. Nesse caso, esse aqui é o ket do estado. A outra coisa, tudo que a gente consegue observar na natureza, seriam o que chamamos de... são os observáveis, né? E tudo que podemos observar é o que são chamados autoestados. Então, numa dada medição, por exemplo, de polarização, se eu defino um eixo, eu só consigo detectar ou o fóton está no eixo X, ou a sua polarização está no eixo Y. Não tem como ter uma situação intermediária fixando qual é o observável que eu estou medindo. O terceiro conceito é a superposição. Então, eu posso pegar dois estados e fazer uma combinação linear deles, isso também é um estado. Então, são esses três conceitos que eu vou explorar e espero, aos poucos, ficar um pouquinho mais claro.
Então, né, como eu falei, né, toda a comunicação, basicamente, né, é possível fazer comunicação, assim, nós não estamos restritos a fotos, né, a luz, mas, na prática, né, para a grande maioria das aplicações, realmente só é prático utilizar os fótons. Se bem que há protocolos de comunicação já que usaram átomos neutros, né, como meios de transmissão, mas vamos pensar apenas em fótons, que é onde a maioria das aplicações se encaixa. Então, um fóton, né, lá o campo eletromagnético do fóton, ele pode estar oscilando no eixo X ou oscilando no eixo Y. Então, o estado qualquer de fóton, a gente pode sempre descrever como uma combinação linear. Dado um certo sistema de referência, esses números, né, Cx e Cy, são números complexos. Então, é isso aqui que vai ser o nosso objeto de trabalho. Como acontece a medição? Né? Essas são, assim, isso é uma parte da mecânica quântica que gera muita polêmica, né? O próprio Einstein fez objeções, mas a questão é que essas são as regras da natureza, né? São as regras do jogo. Os laboratórios, assim, nós temos mais de quase 100 anos de mecânica quântica, e são 100 anos que confirmam essas ideias. Então, dado um fóton, e eu vou medir a polarização do fóton nesse sistema de eixos, a chance de eu medir ele no eixo X vai ser proporcional ao módulo quadrado desse coeficiente. E a chance de eu medir, né, o fóton no eixo Y é proporcional ao módulo quadrado, né, do CY ao quadrado. E o mais surpreendente, né, quando eu faço a medição, acontece, né, o colapso, e o fóton se torna o estado que eu medi. Então, qualquer medição futura, né, depois de uma primeira medição, vai sempre encontrar a mesma coisa. Isso devido a esse chamado colapso. Agora, assim, eu posso querer medir o campo elétrico num certo eixo, né, X e Y, mas eu posso também querer medir num eixo rotacionado. Então, o X' e Y' é um outro eixo, né, que está rotacionado, ortogonal, que está rotacionado em relação ao eixo original. Então, eu vou chamar, né, X' e Y de uma base, X' e Y' de outra base. Então, um exemplo, né, de rotação, isso aqui seria uma rotação por 45 graus. O antigo eixo X, né, ele pode ser decomposto no novo eixo X' e Y', né, com uma matriz de rotação. Né, e, no caso, isso aqui é uma aplicação direta de geometria analítica. Então, se eu tenho um fóton que está inicialmente polarizado em X, mas eu quero medir nesse outro eixo, tenho 50% de chance de medir no X', né, e 50% de chance, né, que seria módulo disso ao quadrado, de medir no Y'. Então, são essas ideias que foram exploradas, né, para se criar a criptografia quântica. Bom, chamaremos, né, assim, esse protocolo BBETT4 foi o inicial, né, foi o primeiro protocolo para se fazer a adição de chaves quânticas, e eu vou usar todos esses conceitos que eu acabei de falar para tentar elaborar esse protocolo. Então, eu vou chamar de base, né, o eixo que eu escolhi para os fótons. Então, uma base possível vai ser o eixo XY, a outra base possível é o eixo X', Y'. Alice quer enviar informação para o Bob. E a Alice, ela envia as informações, cada fóton vai estar polarizado em X, ou em Y, ou em X' ou Y'. Esse é o eixo do campo elétrico que a Alice vai enviar. E ela escolhe, primeiro ela escolhe qual base ela quer enviar o fóton. Então, ela ou vai escolher a base XY, ou ela vai escolher a base X', Y'. Já o Bob também tem que escolher em qual base ele quer medir esses fótons que a Alice enviou. E ele também vai precisar escolher, né, entre XY ou X', Y'.
E aí a parte do protocolo é tanto a base que a Alice vai escolher para enviar os fótons, quanto a base que o Bob vai escolher para ler esses fótons, é escolhida de forma aleatória. Então, aqui nessa tabela, né, se a Alice mandar um fóton com a polarização em X e o Bob escolher a base XY para fazer a medição, com certeza ele vai medir X. Ele vai medir a mesma informação que a Alice mandou. Já se ele, por azar, né, na escolha aleatória, ele escolheu a base X' e Y', ele pode medir o fóton com a polarização X', ou pode medir com a polarização Y' com probabilidades iguais. Se essa rotação aqui for de 45 graus. Já para a Alice, né, se ela mandar no X', acontece o oposto. Né? Se o Bob escolher a base XY, ele tem 50% de chance, né, de medir X e 50% de chance de medir Y. E se ele escolher a base X', Y', com certeza ele vai medir X'. E aí eu poderia fazer essa mesma tabela se a Alice mandasse Y ou se mandasse Y'. Então, como agora vamos o passo a passo do protocolo. Então, primeiro que a Alice vai gerar duas listas de bits aleatórios. Primeiro vai ser a lista de base. Então, eu vou falar que a base XY corresponde ao bit 0. A base X', Y' corresponde ao bit 1. Ou seja, a Alice pegou sua lista aleatória e viu qual é o primeiro elemento da base. Né? Então, se o primeiro elemento da base foi 0, ela manda nesse eixo. Né? Se foi 1, manda no eixo X', Y'. E outra lista que é a chave que a Alice quer enviar, que também tem que ser gerada de forma totalmente aleatória. Então, se nessa chave tiver a informação 0, ela vai enviar ou X ou X', né, que vai depender da escolha de base. E 1 corresponde a Y ou Y'. Então, aqui nessa tabela está o exemplo. Então, se o bit de base for 0 e o bit de chave for 0, a Alice tem que mandar um fóton polarizado em X. Se o bit de base for 0 e o bit de chave for 1, ela manda um fóton polarizado em Y. Se o bit de base for 1, né, e o de chave for 0, ela tem que mandar o fóton polarizado em X'. E, por fim, se ambos forem 1, ela tem que mandar polarizado em Y'. Então, Bob também vai precisar gerar uma lista aleatória para ele, que vai ser baseado nessa lista aleatória, para fazer as medições. Então, se o Bob medir 0, quer dizer, se a lista aleatória, né, tiver o bit 0, Bob faz a medição em XY. E se a lista aleatória dele for 1, ele faz a medição no eixo X', Y'. Então, resumindo, se a Alice e Bob, nesses processos aleatórios, para cada bit, né, se eles escolheram a mesma base, o Bob, de fato, vai medir o bit que a Alice enviou. Então, ele tem certeza da informação que ele recebeu. Mas, caso contrário, ele pode ter medido a informação que a Alice quis enviar, mas ele pode ter medido a informação que a Alice não enviou. Né? Quer dizer, tem 50% de chance de acabar medindo o bit correto da chave e 50% de chance de não medir. Bom, depois de enviar N bits, a Alice vai revelar todos os seus bits de base. Agora, Bob sabe quais bits ele acertou e quais bits ele errou. Estatisticamente, se os dois processos forem aleatórios, 50% dos bits que a Alice enviou, Bob mediu na base correta. 50% ele perdeu. Então, os 50% que perdeu já joga fora, não tem informação útil nenhuma nesse protocolo. Com os bits restantes, a Alice vai revelar alguns, escolhe alguns para revelar. Qual é a questão? Nesses que a Alice revelou, o Bob ele tem que ter medido esses mesmos bits. Se o canal for perfeito, né, se todo o dispositivo, o hardware for perfeito. E se ninguém está tentando interferir. Se teve algum bit que não coincidiu, tem alguém observando. Por quê?
do teorema de não clonagem. É impossível para alguém que está observando um canal quântico pegar... ali você está enviando os bits para o Bob. Não tem como alguém pegar esse fóton, medir esse fóton, descobrir a informação e retransmitir. Se ele retransmitiu, ou se ele fez a medição e está retransmitindo, houve perda de informação. Assim, não é possível fazer uma clonagem do sistema. Então, a segurança toda vem basicamente desse teorema. Não, quer dizer, porque não tem como, né, se alguém está nesse protocolo, né, se tem alguém vendo tentando interceptar os fótons, não tem como ele saber qual é a base que a Alice está enviando, porque é aleatório. Então, se ele está pegando os fótons, ele também tem chance de acertar a base enviada ou errar. Cada uma que ele errou e fez a medição, ele fez uma medição errada e enviou errado. E reenviou de forma errada. Então, basicamente, vem daí que a segurança, né, na completa... é um protocolo, né, que permite descobrir se o canal quântico está sendo vigiado. Né, as contrapartidas clássicas, né, elas são muito mais difíceis. É muito mais difícil de via um canal saber se a comunicação foi interceptada. Né? A ideia da criptografia atual é proteger a informação sabendo que ela está sendo interceptada. Né? A grande maioria, né, das informações que correm nas redes, né, de comunicação, né, na internet, etc., né, elas podem ser facilmente obtidas, né, o tráfego bruto, né, pode ser facilmente obtido fazendo interceptação nas fibras, né. Então existe quadrilha, né, que usa isso para tentar, né, obter informação. Aqui não, aqui esse tipo de protocolo garante, né, 100% de certeza de que se alguém tentou observar, nós pegamos. Claro, o canal pode ser ruidoso, né, os aparelhos podem ser ruidosos. Mas a questão é que se o canal for ruidoso, nós podemos caracterizar o tipo de ruído, né, qual é a taxa de bits que nós perdemos. Então, a detecção em canais ruidosos se baseia na ideia de que podemos medir a estatística, né, de perdas, e a partir daí, se tiver mudanças, né, é um sinal de que está sendo observado. Claro que a partir daqui a situação começa a ficar mais complicada. Então, bom, há outros protocolos, né, de distribuição de chave quântica, né, tem o protocolo EPR, que é do Einstein do Rosen, que inclui emaranhamento. Quer dizer, o protocolo não é do Einstein, né? Se baseia num conceito de não localidade enunciado pelo Einstein, mas que a mecânica quântica, os experimentos confirmam. É possível usar, né? Aqui eu falei só de polarização de fóton, mas é possível usar o que chamamos bases maiores que 2, né? Assim, o fóton podemos pensar que ele é um qubit, a menor menor unidade de informação quântica. Podemos usar fótons de D dimensões, fótons de D dimensões não. Podemos usar informação em D dimensões. Né? Um exemplo é usando pulsos com momento angular. Então, há várias variações, né, de BB84. Por exemplo, eu expliquei um caso que os bits de base são feitos de forma aleatória em 50% e 50%. Essa é a forma de máxima segurança, mas que minimiza a eficiência do canal. Então, se a gente quiser sacrificar um pouco de segurança, mas aumentar a taxa de transmissão, pode colocar porcentagens maiores. Existe a distribuição de chave quântica, que é independente de dispositivo. E aqui também faltou, também tem a distribuição de chave quântica, que é independente da medição do dispositivo. Então, são dois conceitos que eu vou tentar explicar também brevemente. Então, o próximo passo, assim, eu estou aberto, né, se quiserem me interromper e fazerem perguntas. Aqui eu vou começar a falar de outros protocolos. Então, se quiserem fazer perguntas aqui do protocolo BB84, a hora é agora. Sim.
Existem várias, assim, a parte de hardware eu ainda vou chegar lá, mas só para adiantar um pouco, dando spoiler, tem várias. Polarização não é a única forma de se fazer. Hoje é mais comum fazer por fase, não por polarização. Mas a ideia é fazer, no caso, né, o experimento de polarização utiliza tanto polaroides, pode gerar mecanicamente polaroid para determinar se vai ser X ou Y o fóton a ser enviado, mas também tem outros dispositivos baseados em campo elétrico que também conseguem fazer a polarização. Se você consegue ter esses... na prática, são exemplos de polaroides, né? Lentes polaroides. Então, bom, se tiverem mais perguntas, podem... Professor, só uma curiosidade aqui. Quando o senhor comentou que quando A tenta falar com B, transmite as informações e C está interceptando, B automaticamente sabe por causa da mudança nas estatísticas, né? E aí a solução seria mandar a mensagem novamente. Isso é um dos... claro, existem vários desafios, né? Um dos desafios que a própria a National Security Agency, né, dos Estados Unidos, a NSA, atenta que esse tipo de comunicação é vulnerável ao jamming, né? Alguém pode tentar não obter informação, mas impede a comunicação de acontecer, né, por estar continuamente... Então, isso não deixa de ser, né? Se a gente pensar em espaço aberto, né, não deixa de ser um desafio de se fazer, né? Sim. Professor, no exemplo que o senhor citou, ali naquela parte ali diz, ali se revela os qubits. É por um outro meio que são revelados? Isso, ela revela publicamente. Todo mundo okay. pode saber quais bits ela revelou. Perfeito. Mais alguém? Então, aqui, o emaranhamento é o próximo passo, né, de dar mais segurança à informação quântica e torna ela mais robusta perante as imperfeições. Então, a ideia do emaranhamento, ele vem, né, assim, um dos primeiros a anotar isso foi o próprio Einstein. Então, tanto que esse tipo de estado leva o nome dele, isso aqui é chamado de par EPR. Então, isso aqui que corresponderia a uma espécie de, entre aspas, superposição de estados. Assim, eu estou sendo bem pouco rigoroso com os termos, tá? Mas seria uma espécie de superposição de dois estados de dois fótons. Então, eu tenho um fóton, que eu chamei fóton 1, pode estar com polarização X ou Y, e um fóton 2, que também pode estar com polarização X ou Y. E aqui, o que acontece, né? Esses dois fótons, eles podem ir para regiões diferentes do espaço. Então, um exemplo, né, de experimento que já foi feito, né, os chineses já têm um satélite de comunicação quântica. Então, esse satélite mandou um fóton, foi para uma base na China, o outro fóton foi para uma base na Áustria. Então, esses fótons podem estar realmente com distâncias quilométricas. E se um observador medir um dos fótons, então, suponha que esse aqui foi lá do experimento chinês, o fóton foi para a base na China. Eles fizeram a medição. Pode ter 50% de chance, por causa desse coeficiente aqui, 50% de chance de medir polarização em X, 50% de chance de medir polarização em Y. Mas uma vez ele medindo polarização em X, o estado colapsa para isso. Aquela história do colapso da função de onda. Então, colapsou para isso. Se colapsou para isso, quando o fóton foi recebido lá na base da Áustria, se eles medirem, eles vão ter 100% de chance de medir X2. Então, se a Áustria medisse primeiro, poderiam medir 50% de chance de X, 50% de chance Y. E aí, se eles medissem primeiro, a base na China, né, ia ter 100% de chance de medir o oposto. Então,
Se eu sei que o par está emaranhado e eu medir x1, se o chinês mediu x1, ele sabe que o austríaco vai medir x2. Isso leva, que eu não vou fazer a demonstração, ela é um pouco longa, né? Isso aqui a gente dá no curso de mecânica quântica aqui do ITA. Existem essas desigualdades de Bell, que foi a crítica do Einstein. Porque aqui, aparentemente, a gente está conseguindo passar a informação além da velocidade da luz. Isso ainda é um ponto que gera bastante, há bastante tanto pesquisa, né, no assunto, né, em várias áreas, né, sobre a interpretação disso. Mas assim, a forma mais direta de resolver é que a informação ela está limitada à velocidade da luz e eu não consigo passar informação com esse estado. Quer dizer, o chinês mediu x1, ele sabe que o austríaco mediu x2, só que ele não consegue avisar para o austríaco: você vai medir x2 sem estar limitado pela velocidade da luz. Então, essa mais ou menos é a forma como se resolve o chamado paradoxo EPR, né, que foi uma das principais críticas, né, que o Einstein fez à mecânica quântica. Então, né, foi esse, né, o questionamento, né, para esse trio, né, o Einstein, Podolsky e o Rosen, que eles argumentavam, né, que a mecânica quântica e a relatividade restrita são incompatíveis, mas tanto há essa interpretação, né, que a informação não está trafegando acima da velocidade da luz, é impossível passar informação acima da velocidade da luz. Toda a mecânica quântica é consistente com isso, a gente não consegue, de fato, ter nenhuma informação acima da velocidade da luz, mas a ideia de que tem alguma teoria por trás, pensar, a mecânica quântica é incompleta. Era essa, mais ou menos, a principal ideia que estava por trás desse que esse trio, né, tentava defender. Assim, a mecânica quântica é incompleta e deve ter uma teoria por trás que tira toda essa parte indeterminística, né, das probabilidades. E isso também mesmo as desigualdades de Bell, existe algo, assim, é uma parte que até mesmo entra o campo da matemática e da lógica, porque os argumentos eles têm um pouco de argumentos cíclicos, né? Também não é uma área totalmente fechada. Mas eu não quero entrar assim, tentar ser bastante pragmático. Então, já mostrou, né? Assim, então não estou sendo preciso e isso aqui que eu escrevi, o que eu vou explicar agora, pode ter críticas especializadas, mas eu tô indo direto, assim, existe como numa conferência, né, a principal resposta da crítica Deus não pode ser tão malvado. A ideia, uma das críticas, né, que existe a toda todo esse questionamento é o superdeterminismo, né, é uma das falhas uma das lacunas do argumento do Bell. Então, se tudo já está determinado desde o começo, é possível que seria impossível de provar isso, né? Então a gente pensa que não temos esse superdeterminismo, né? Qualquer experimento que a gente faça para tentar violar, ele está limitado por alguma coisa que aconteceu antes que a gente não tem controle. Então meio que tira qualquer é um argumento lógico, né? Mas bom, focando aqui, o que o Bell mostrou é que qualquer teoria, né, que tenta obter variável oculta vai poder fazer uma certa predição que ele mostrou que tem que satisfazer uma certa desigualdade. E se a gente fazer medições que violam essa desigualdade, confirmaria a previsão da mecânica quântica. E os experimentos, né, desde que o Bell mostrou isso, tivemos diversos experimentos que comprovam essa desigualdade de Bell. Então, incluindo, né, o próprio satélite chinês também já mostrou a violação, né, da desigualdade de Bell, mas isso é feito comumente em laboratórios e já há kits comerciais para se mostrar isso. Já pode ser ensinado, né, a nível de um curso de graduação, você já pode montar uma bancada e mostrar essa violação dessas desigualdades. Então, se essas desigualdades são violadas,
nós temos a informação da mecânica quântica. Agora a gente usa isso o contrário. Então, já assumindo que a mecânica quântica é válida, e eu fizer um protocolo de comunicação que de alguma forma vai medir essa desigualdade, se ela não for violada, quer dizer, eu sei que o canal foi comprometido. Isso é mais ou menos como se baseia os protocolos que utilizam o emaranhamento. Então, o primeiro protocolo foi esse chamado ECERT 91. Foi bastante criticado pelos autores que fizeram o protocolo BB84, no sentido de que ele não era útil, mas no fim eles se tornaram amigos e o ECERT e os autores do BB84 eles acabaram também fazendo vários trabalhos em conjunto e aprimoraram, né, essas ideias. Então, ele utiliza essas desigualdades de Bell para propor um novo protocolo. A ideia da comunicação pode até ser feita por um terceiro. Então, um terceiro pode gerar um par de fotos emaranhados e envia cada foto, um para a Alice e um para o Bob. Aí, a partir daqui, fica muito parecido com o BB84. Então, tem a parte seguinte, né, da própria medição, né, cada um sorteia uma base. Mas agora, o protocolo precisa ser um pouquinho diferente, então por isso agora precisam ser 3 distintas. Eu não vou entrar muito a fundo, né, do mecanismo. Cada um vai fazer a medição desses fótons. Eles vão trocar as informações, né, das bases aleatórias que eles geraram. E agora, aqueles bits, né, que tinham sido descartados inicialmente no BB84, que eram das bases que não eram compatíveis, agora elas podem ser usadas para se conferir se as desigualdades de Bell são violadas ou não. Então, esse é o método. Então, aquilo que no BB84 era uma informação jogada fora, esse protocolo passou a ser usado para dar um passo além na segurança do canal. Então, existe agora, né, assim, uma lista enorme de possíveis maneiras de hackear esses canais de comunicação. Então, esse aqui é o principal. A questão é, dificilmente, assim, a maioria dos experimentos feitos são feitos com os chamados lasers atenuados, que geram um número maior do que 1 de foto. Então, aqui, a segurança desses protocolos todos, né, tanto o ECERT 91 quanto o nosso BB84, se baseia de que se alguém pegar o fóton, eu vou saber. Agora, se eu tenho um sistema que às vezes manda um fóton, às vezes manda 2, às vezes manda 10, posso ter alguém que Existem maneiras de você contar fótons sem perturbar É só contar o número de fótons, não tentar obter a informação do fóton. E quando vir 10, sei lá, Bob não sabe que a Alice enviou 10. Eu vou pegar um para mim. Deixa passar 9. Então, e aí eu espero a Alice publicar, quer dizer, fazer o anúncio público da sua base, e aí eu já sei que eu deixo aquele fóton guardado, e quando a Alice fizer o anúncio público da base, eu sei que o Bob já fez a medição, eu faço a minha medição também. E isso é uma forma, né, de você obter a chave sem nenhum dos dois saberem, né? Então, esse é o uma das principais formas de ataque. Mas, enfim, a lista é enorme, né, continua. Então, não vou comentar aqui todas essas técnicas, né, são todas assim as vulnerabilidades, né, encontradas. Mas, assim, para cada vulnerabilidade, os protocolos tentam ser evoluídos, né, tanto o hardware quanto os protocolos tentam ser evoluídos para diminuir, né? Assim, ainda não é uma tecnologia, assim, já é comercial, eu vou falar disso, mas ainda é uma tecnologia que ainda está sendo constantemente aprimorada, né? Então, pensando, né, nos possíveis ataques e nos possíveis problemas, uma das soluções encontradas foi essa device independent, a distribuição de chave quântica, né, independente do dispositivo. Então, porque no ponto que nós desconfiamos até mesmo do dispositivo de distribuição de chave quântica. Esse dispositivo pode ter sido dado de presente, né, pelo
pelo seu oponente, né? Eu não sei se, né, um dos primeiros casos, né, de espionagem, né, foi não sei se vocês a história, né, a embaixada teve um presente, agora não me lembro se foi a embaixada da Inglaterra na Rússia. Eles receberam um quadro de presente dos russos, né? E atrás do quadro tinha lá um dispositivo espião, então, que pegava as conversas e retransmitia em ondas de rádio. Foi feito lá por um físico russo, Teremin. Então, assim, esse é um protocolo que, mesmo que tenha sido um presente um presente de grego, a gente vai poder saber se está enganando a gente ou não. Então, existem protocolos, né, que fornecem isso. O único requisito para esse protocolo ele não pode se comunicar com o meio externo. Eu não vou passar esse protocolo, ele seria um pouco mais longo de explicar, mas ele tem um grave problema de não ter sido implementado. E, seguindo tudo isso, com a tecnologia atual, né, com o rádio atual, a transmissão de chaves é extremamente baixa. Mesmo com a baixa transmissão, né, a gente está restrito a distâncias muito curtas. Precisa para melhorar, vai precisar de um detector com uma eficiência muito alta, detector de fótons. Então, esse é um protocolo que não é o mais usado. O mais usado é esse aqui, o MDI. Então, ele introduz duas coisas novas. Então, o objetivo dele, né, um dos principais objetivos deles, né, ele impede o que é chamado ataques de canal lateral. São aqueles ataques que no detector, né, alguém pode estar tentando observar o que está sendo medido nos detectores, né? Usa o que chamamos de estado isca, que é a principal segurança contra aquele ataque se roubar quando você emite 10 fótons, se roubar um. E há uma terceira entidade que faz a medição. Então, eu vou aqui dar um zoom nessa figura para tentar explicar os componentes. Então, ele funciona, né? Ali se quer enviar a informação para o Bob. Mas os dois, assim, esse protocolo ele é totalmente simétrico. Então, serviria também para o contrário, né? Se Bob quiser mandar a informação para Alice, todo o hardware seria exatamente o mesmo. Então, Alice e Bob enviam um sinal. Aqui tem um dispositivo para controlar a polarização, né? Como do mesmo jeito, né, que os outros protocolos. É controlada a polarização do fóton. E aqui existe o chamado estado isca. O estado isca Alice e Bob vão enviar pulsos intensidades diferentes. E depois, publicamente, eles vão revelar as suas intensidades de cada pulso. Então, a ideia variando a intensidade do pulso, eu sei que vai ter pulsos que vão precisar vão perder tantos fótons durante a comunicação toda, outros pulsos vão perder menos, mas num dado momento, né, depois de toda a troca, os pulsos, que são os pulsos feitos, né, de isca, Alice e Bob revelam, olha, só tais pulsos que eu enviei são as minhas iscas, e Bob faz a mesma coisa. Então, eles revelando esses estados iscas e revelam a intensidade que foi enviado, eles sabem quantos fótons, em média, eles precisam ter. Então, o agente malicioso ele vai ter uma margem muito pequena para causar confusão, porque desses pulsos eles vão saber quantos perderam, e se tiver, claro, tem uma pequena flutuação, né, nessa estatística, mas se eles perderem se perder um pouquinho acima, né, dessa estatística, eles já vão perceber que teve alguém se intrometendo no canal. Então, foi, né, o trabalho que propôs isso, né, mostrou que
um único pulso já melhora muito a segurança do... Tá, eu só vou terminar aqui. Então, bom, aqui, a parte final, né, desse protocolo, Alice e Bob enviaram cada um os fótons, né, gerados de forma independente, mas quando eles chegarem aqui, esse aqui é um dispositivo óptico chamado o separador de feixe, né, o beam splitter. Quando os fótons chegarem aqui, eles vão sair emaranhados. Então, eles saem totalmente emaranhados para o dispositivo de detecção, que vai medir as possíveis polarizações. Aí, a partir daqui, né, esse terceiro agente, né, pode ser o terceiro agente, pode ser um dos dois, né, mas se for um terceiro agente, a comunicação fica totalmente simétrica. Ele revela publicamente cada uma das medições. Alice e Bob sabem os fótons que enviaram, e a partir daí, eles fazendo, né, os testes estatísticos, aí fica muito parecido já com o BB84, a informação é trocada. Tá? Bom, acho que agora eu... Bom, senhores, obrigado, professor. Vamos fazer um pequeno intervalo. Agora são aproximadamente 12h20, aos 30, voltamos novamente com o minicurso, ok? Obrigado a todos. Bom, falando aqui, né, tinha acabado de apresentar, né, esse protocolo de medida independente. Então, se quiserem fazer perguntas... Sim, sim. Então, possíveis erros, eles são... Bom, aí depende, né, de como foi. A princípio, o possível erro, ele é encarado, né, como... Assim, a questão da chave, pode ter, né, um possível oponente, né, que o roubou, e aí você vai detectar pelo erro, ou foi do aparelho de detecção. A questão é que do aparelho de detecção, o erro é conhecido. Quer dizer, antes de se fazer o protocolo de comunicação, é muito bem estabelecido que o aparelho de detecção tem tanto erro. Então, o canal de comunicação tem tanto de erro. Então, tudo isso tem que estar mapeado antes, né? Parte da segurança vem desse mapeamento, né? Então, onde isso for aplicado, vai ter que ter um trabalho em campo, né, para se determinar todas essas variáveis, porque a detecção num ambiente realista vai ser feita quando isso for alterado. Então, essa é mais ou menos a principal filosofia. Claro que existe também existe um tratamento depois que pode ser mais clássico, porque com certeza, né, se o canal é ruidoso e a chave o aparelho é ruidoso, os bits que a Alice quis enviar vai ter um ou outro que não vai coincidir com os bits que o Bob recebeu. Então a chave também não é perfeita. Mas aí você tem correções sim, você pode utilizar já algoritmos clássicos, né? Então, a gente pode usar paridade, por exemplo, para ir corrigindo isso e determinar uma chave que muito provavelmente, né, com alto grau de confiança, ela com certeza coincide. Então, eu falei aqui, né, desses protocolos de criptografia quântica. Então, como eu vou tentar explicar depois, né, essa palestra não é tão linear assim. Uma das questões, né, da comunicação, da criptografia quântica, né, é que nós temos sérias limitações devido aos canais ruidosos das distâncias que conseguimos nos comunicar. Então, muitas vezes é necessário você ter lugares para pegar a informação e retransmitir. Então, uma forma de se fazer isso é o que nós chamamos o teletransporte quântico. Então, por exemplo, muito provavelmente se a gente quisesse enviar alguma coisa de São Paulo para o Rio, a distância de 15 km não é suficiente, né? Quer dizer, classicamente uma fibra ótica consegue enviar isso sem problema. Precisamos parar no meio. Mas com a comunicação quântica, com o estágio atual, de fato, o volume de ruído e outros problemas, seria necessário você ter estações, né, intermediárias para se pegar essa informação e retransmitir. E aí isso é um outro desafio, porque você não pode, digamos, retransmitir, fazer medição, ter um aparelho que faz a medição e retransmite. Isso faria você perder a informação no caminho. Então,
uma solução possível, né? Não necessariamente a melhor, mas um estágio avançado é esse teletransporte quântico. Que é o geral, por causa do nome que deram, costuma aparecer nos noticiários, né? Cientistas teletransportaram a não sei o quê. Quando eles falam teletransporte, é exatamente isso aqui que está sendo feito. Pode ser feito com fótons, né, ou com átomos também, ou com outros estados quânticos. Então, a ideia desse protocolo é alguém, né, ou Alice ou Bob, né, ou um terceiro, gera um par de fótons emaranhados. E a Alice, né, gerou esse par de fótons emaranhados. Ela pegou um fóton e guardou. Isso já gera um outro tipo de requisito. Essa seria alguma forma de memória quântica, que também é um outro desafio tecnológico, né, que a gente também está na infância. E ela pegou um fóton para ela e enviou outro fóton para o Bob, que também pegou esse fóton e guardou. Então, isso é um conceito, né, de forma geral, das tecnologias quânticas, é que emaranhamento é recurso. Então, o recurso aqui é o par emaranhado. Então, a gente pode medir esses pares emaranhados como um dos principais recursos que temos à disposição para qualquer tecnologia que se pense no futuro, né? Então, aqui eu estou falando de teletransporte, mas isso também pode ser para um possível radar quântico. Também vai vir alguma coisa, também vai precisar de um par emaranhado como recurso. Então, agora, além desse par, que é o recurso que eles guardaram, tem um fóton, de fato, um terceiro fóton, que a Alice quer enviar para o Bob. Então, de forma geral, o que a Alice vai fazer é emaranhar esse fóton com o fóton que ela já possui. Na verdade, ela nem precisa emaranhar. Tá? Aqui eu exagerei um pouco na nomenclatura. O emaranhamento vai vir durante a medição, isso é um outro conceito. E aí, a Alice vai fazer uma medição desse estado que ela tem, dos dois fótons, sem ser uma medição completa, não vai determinar totalmente as propriedades dos dois fótons. Então, é uma medição bem específica. Só que quando ela fizer essa medição, quase como um passe de mágica, o fóton emaranhado que ficou guardado pelo Bob vai ganhar a informação desse fóton da Alice. Claro, ainda tem um último passo, e esse último passo, a Alice tem que enviar uma informação, pode ser para um canal clássico, que não revela nenhum dado da informação que ela tem, e esse fóton que o Bob tem, mais essa informação que recebeu da Alice, o Bob consegue fazer o fóton que ele tinha virar o fóton da Alice. Nesse processo, a Alice perde a informação do fóton dela. E aí ela nunca mais vai poder saber o que tinha naquele fóton. Né? Quando ela tinha o fóton, ela não tinha a informação. Quando ela entregou para o Bob, ela perdeu a chance de ter aquela informação. Então, assim, a motivação, né, do teletransporte quântico, né, é poder fazer essa transmissão da informação quântica. Então, né, a gente vai usar esses estados emaranhados. Então, agora eu vou tentar descrever matematicamente o que está sendo feito. Então, aqui tem o par inicial, que vai ser guardado. E esse aqui é o par da informação, né, onde esse CX e esse CY, na prática, é onde está guardada a informação quântica que a Alice está querendo enviar. Então, isso aqui é o que pode estar sendo feito, por exemplo, numa estação de retransmissão. Então, aqui fica um pouquinho mais abstrato. Vou tentar explicar o que está acontecendo. Né? Aqui é o estado do fóton, que está com a Alice. E aqui está o estado emaranhado. Um fóton está com a Alice e o outro fóton está com o Bob. Aqui a regra para se obter o estado total é simplesmente a mesma coisa que a gente faria na matemática elementar, né? A regra do produto. Então eu faço esse estado com esse estado com esse com esse e esse com esse. Então eu vou ter quatro estados, vocês podem conferir. Então x, xa, xb, x, ya, yb, todos multiplicados por cx. O CY está multiplicado por XA e XB. E o CY está multiplicado por YA e YB. Então, esse é o estado total do sistema. Então, 2 fótons com Alice e um fóton com Bob. Estão separados espacialmente.
Agora, o próximo passo, eu vou usar o que são chamadas essas bases de Bell. Qual é a ideia, né? Esse aqui seria a base emaranhada. Então, que eu tinha mostrado inicialmente, né? Só que existem 4 formas diferentes. Quer dizer, a princípio existe um número infinito, mas eu preciso de 4 formas diferentes para conseguir descrever qualquer estado possível de Alice e Bob. Então, podia escrever tudo usando x1, x2, y1, y2, x1, y2, y1 e x2, né, as 4 combinações possíveis de polarização, mas também posso escrever com esses 4 estados, né, psi mais, φ mais, psi menos e φ menos. Então, a partir dessa relação linear, eu posso inverter. Por exemplo, se eu somar essas duas equações, né, eu isolo x1, x2, né, se eu subtrair, isolo se eu somar psi mais com psi menos, né, eu isolo x1, x2, subtrair, isolo y1 e y2, a mesma coisa para os estados φ. Então, aqui eu posso acabar invertendo essa relação e escrever esses estados de polarização como soma de estados de Bell. Então, a ideia para poder mostrar o que está acontecendo, eu preciso trabalhar essa expressão, e a minha ideia é trocar tudo que for x, xa, x, ya, y, xa, y, ya pelos estados de Bell. Então, eu consigo reescrever, né, x, xa e xb, né, isolo o xb, coloco ele como último. Esses estados de x, xa, y, ya, eu reescrevo usando as bases de Bell. Então, consigo reescrever aquele estado inicial, né, do fóton que está com a Alice, com o par de fótons emaranhado, em termos de bases de Bell, os estados que estão com Bob. E aí eu posso agora reorganizar esses coeficientes. Tudo que for psi mais eu junto, tudo que for psi menos eu junto, tudo que for φ mais eu junto, e tudo que for φ menos eu junto. Então, fazendo isso, juntando, né, só pegando, então, por exemplo, psi mais, eu vou juntar o xb, e aqui também tem psi mais com o yb. Então, eu vou juntar esse possível produto com esse produto. Eu consigo montar esse primeiro estado. Faço isso para os 4. Agora, o trabalho de Alice vai ser fazer medições nessa base de Bell. Quando ela fazer medição na base de Bell, ela não sabe qual das 4 vai resultar. Mas, por exemplo, ela fez a medição e caiu aqui, e ela mediu psi menos. Quando ela mediu psi menos, o estado total colapsou nisso. E colapsou nisso, o fóton estava lá inicialmente emaranhado, que estava com o Bob, ele deixa de estar emaranhado e fica com esses novos coeficientes. A informação está quase aqui. Só tem assim, tem um possível sinal aqui, se perceberem, pode trocar de sinal, pode mudar os coeficientes, né, o cx está multiplicando o x e o cx está multiplicando o y. Então, uma vez a Alice fazendo a informação, medindo o fóton dela, ela avisa Bob. Ela avisa Bob o seu resultado. Então, se ela mediu o psi menos, ela avisa Bob que mediu o psi menos. Bob vai saber que está com esse estado e que basta ele fazer uma transformação nesse estado. E aí pode usar, existem certas portas óticas para se fazer a transformação. Ele consegue, usando uma porta específica, né, com essa informação de qual foi o estado medido, transformar esse estado nesse estado aqui, que no caso, né, é só trocar sinal uma das componentes. Então temos componentes óticos para isso. Então, temos esse protocolo, né, resumindo. A informação foi passada por uma via quântica e uma outra informação clássica. E a única informação clássica que a Alice passou foi a escolha da base dela. Então é o tipo de informação que não revela nenhuma informação sobre cx e cy. Esses estados de Bell, eles não guardam nenhuma informação do cx e cy. Então, né, aqui, né, só resumindo, né, o que eu falei. Então, existe, né, quer dizer, aqui, por construção, né, cada um desses tem 25% de chance de ser medido. E uma vez medido, a informação ficou com o Bob. Ele vai saber qual transformação precisa fazer
o seu fóton virar a informação quântica que precisa ser retransmitida. Então, agora eu vou comentar um pouquinho, né, do hardware, né, para isso tudo. Então, a primeira parte, precisamos conseguir gerar o fóton. Para gerar o fóton, é o que chamamos de fontes de fótons únicos. Então, aqui, né, exemplificando, né, temos fontes térmicas, né, que nem a luz aqui. A distribuição de fótons deve estar mais ou menos seguindo alguma coisa desse tipo. Temos as fontes coerentes, né, o laser. Tem uma distribuição de fóton já específica. A fonte de fóton único ideal vai ter uma distribuição de fótons com um único fóton, né? Aqui no eixo Y está a quantidade de fótons e aqui a probabilidade de encontrar essa quantidade, né? Então, a fonte de fóton único ideal, ela tem 100% de chance de emitir um único fóton. Então, temos várias propostas diferentes, né? Podemos usar átomos, moléculas orgânicas, né? Chamados centros de Corr, né? Impurezas, os pontos quânticos semicondutores, mais recentemente tem se tornado bem promissores, materiais bidimensionais. E a fonte de fóton única, ela precisa ter... Eu gosto de pensar como se fosse uma transformação. Ela pega alguma fonte clássica e transforma em uma fonte quântica. Então, ela está recebendo ela está precisando receber, né, a energia para poder emitir o fóton. Então, pode ter tanto ser feito por chamado, né, bombeamento incoerente, né, uma fonte totalmente clássica, mas também tem a preparação coerente, né, também pode ser citado via laser. Isso, basicamente é exatamente isso. Em geral são transições eletrônicas. Então, são em transições eletrônicas. Pode pensar, sei lá, o átomo de hidrogênio, né? Está no estado 2 para o estado 1, emitiu o fóton naquilo. Então, na prática, o próprio átomo de hidrogênio já poderia ser, claro, não é prático utilizar, mas já poderia, né, se conseguisse isolar um único átomo, né, e jogar uma fonte nele, né, ele já teria uma fonte de fóton único. Peraí. Eles usam isso. Vou chegar nesse ponto. Então, aqui, né? Então, aqui, assim, é só uma tabela que está comparando, assim, temos, né, as diferentes formas de se fazer emissores quânticos, né? Assim, elas têm muitas, assim, existem muitas formas, muitos diferentes, né? Figuras de mérito, né? De funcionamento, tempo de emissão, né? O comprimento, né? A frequência de operação, né? Como elas vão ser excitadas, né? A temperatura que elas precisam operar. Então, são tudo isso. Temos um leque grande de hardware, só que ainda muito incipiente. Então, basicamente, assim, o grosso. Quer dizer, isso aqui pensando em aplicações em fotônica integrada, em geral, isso aqui vai ser mais necessário, né? O laser fraco tem mais dificuldades de se fazer fotônica integrada. Então, assim, pode ser tanto o laser ser fraco quanto ser atenuado. Essa é a forma mais propícia, porque junto com aquele protocolo, o MDI, que já tem a proteção, né, do ataque de separar os fótons, né, o photon splitting, ela se mostrou bem promissora. Basicamente, quase todas as redes, as redes que se fala, né, como da Rússia, a China tem uma, na Europa temos várias, né, aqui no Rio estão fazendo uma, né, todas se baseiam em laser fraco atenuado. Também foi as primeiras formas de se fazer, né, também foram com laser fraco atenuado. Então, a ideia é que assim, o laser está tão fraquinho que o número de fótons pode ser contado. Então, essa é a ideia. É uma situação que o laser está fraco a ponto de poder contar o número de fótons. Então, assim, como é que a gente sabe, né, que a gente tem uma fonte de fóton único? Então, esse aqui foi um experimento lá da década de 50. A gente tem lá a fonte, né, que a gente acredita que está lançando fótons únicos. Se a gente passa por um separador de feixe, coloca 2 detectores,
funcionamento, assim, a gente sabe que é uma fonte de fóton único se não tiver detecções simultâneas. Então, aqui tá, em azul está o detector 1, em vermelho está o detector 2. Então, quando o 1 detecta, não aparece nada no 2. Quando o 2 detecta, não aparece nada por 1. Essa foi digamos, apesar do fóton ter sido proposto há muito tempo, foi esse experimento que, de fato, confirmou a existência do fóton. Isso aqui não tem como explicar, né, por eletromagnetismo clássico, porque um feixe que separa 50% de 50%, que seria esperado num detector, seria distribuição de intensidade de 50% em cada. E aqui não. Quando o fóton é único, a gente vai ver detecções alternadas. Né? Isso é chamado de, a tradução em português é alguma coisa como anti-grupamento. Os fótons não se agrupam quando são únicos. Bom, a outra realização, né, assim, a segunda etapa, né, conseguimos emitir o fóton, estamos usando um laser atenuado. O próximo passo vai ser codificar a informação, né, que a Alice quer enviar para o Bob. Então, é possível, o controle de polarização, então, um exemplo, né, foi chamado o efeito Pockels, né, ou também, né, se pode mecanicamente rotacionar polaroides. Essas são formas via polarização do campo elétrico, mas também há por fase. Então, o interferômetro de Mach-Zehnder pode ser feito um controle de fase, no sentido de que ali se pode enviar os fótons, né, com diferentes fases. 0π seria uma base, π sobre 2 vezes 3π sobre 2 seria a outra. E se o Bob aqui controlar esse ângulo aqui do interferômetro, ele vai medindo ou numa base ou na outra. Então, essa também via interferômetro de Mach-Zehnder, ou via fase, que em geral é mais implementado no protocolo MDI. Também falei de mareamento, né? Então, há diferentes formas, né, de se construir mareamento. Então, uma delas é na própria conversão. Então, conversão paramétrica descendente, ela se baseia em materiais em que jogamos um fóton e tem condições bem específicas que ele consegue quebrar esse fóton em dois. Então, existem várias condições para isso poder acontecer. Não é uma situação simples, mas isso aqui é chamado de conversão paramétrica descendente. Outro é já gerar os fótons emaranhados. Também podemos fazer isso. Tem métodos, né, de se gerar fótons emaranhados. Né? Ontem, né, o professor Monk da UFMG, né, mostrou lá um método usando o efeito Raman de geração de fótons emaranhados. Existem outros, né? A terceira, como mostrei lá no protocolo MDI, é usando um beam splitter. Né? Se você tem dois feixes atingindo o beam splitter de forma mais ou menos simultânea, eles vão sair emaranhados. Bom, a segunda parte, né, é a detecção da informação. Então, os detectores de fótons únicos, né, em geral, a gente quer dispositivos que sejam capazes de até contar quantos fótons estamos recebendo. É uma tecnologia muito antiga. Então, o tubo fotomultiplicador é de 49. Temos a tecnologia para conseguir fazer detecção de fóton único. E ainda é usado até hoje, né? É bastante estabelecida. Então, existem várias características, né, para medir a eficiência, né, do detector, né, qual é a temperatura que ele funciona, né, sua eficiência de detecção, né, quantos fótons ele consegue realmente contar. Né. O chamado tempo de estabilidade, né, é quando ele absorveu o fóton, quanto tempo ele demora para gerar um sinal elétrico, vai para a eletrônica, né, do sistema. Também tem a taxa de contagem escura, né, quando ninguém está enviando fóton, né, o que está saindo. Aqui é uma lista grande de detectores, né, já feitos, né. E os primeiros, né, são esses tubos fotomultiplicadores. Eles têm a vantagem de operarem já no caso, né, do visível, do próximo.
já temos o temperatura ambiente, né? Existem outros, né, que vão precisar de temperaturas criogênicas. As taxas de eficiência, né, elas variam muito, né? 0,7% até 95%. Temos diferentes tempos, né, de estabilidade, esse jitter time, tem a contagem de fótons escuros. E, assim, alguns, né, conseguem detectar o número de fótons, né, outros não. Mas essa é uma das tecnologias críticas, né, para o avanço da área. Também já se é feito, né, fotônica integrada, né, isso, para fazer chips disso. Quer dizer, beleza, né, o que está no satélite chinês é um chip, né. Então, há muita pesquisa, né, sendo feita na área. Aqui, diferentes dispositivos, né, com guias de onda e detectores, né, integrados para a comunicação quântica. Tudo ainda está a nível de laboratório. Agora, comentar, sim, para terminar, eu vou comentar as redes de distribuição de chave quântica. Não é extensivo, né, não vou comentar todas, é só algumas. Mas a primeira foi feita pelos americanos, né, um projeto da DARPA. Funcionou entre 2002 e 2007. Ligou aqui Harvard, Boston, empresa BBN. A outra que merece atenção é a de Geneva, desde 2007. E desde 2007 já possui eleições do Estado de Geneva, são feitas por um sistema comercial feito por uma empresa, a ID Quantique. A comunicação entre o sistema de votação e o sistema de governo é feita via comunicação quântica. Os suíços também já fizeram uma rede com o CERN, para a rede de Swiss Quantum. Espanha também está começando uma. Inglaterra também. A Alemanha está com um projeto para ligar a diferentes estados. A União Europeia está com um projeto de satélite para fazer distribuição de chave quântica. Se não me engano, estão anunciando que vai ser lançado em 2025. Aqui é o satélite chinês, o Mícios. Já fez vários experimentos entre bases na China e bases entre a China e a Áustria. Essa é a maior rede de comunicação quântica da China. Sai de Xangai, vai até Pequim. E mesmo dentro das cidades, elas têm vários nós. A Coreia, começando com apoio de uma empresa suíça. A gente já tem uma primeira rede, né, mas eles querem integrar o país todo. Vão ser 400 quilômetros de rede quântica. O Japão também tem uma rede em Tóquio. E aqui é uma das empresas comerciais, né? Essa empresa na Suíça, assim, eu também não sei, não digo que é extensivo, mas há pelo menos já 4 empresas que fornecem serviços de comunicação quântica, né? A ID Quantique da Suíça foi a primeira, o braço europeu da Toshiba, e há 2 empresas na China. Então, a ID Quantique é a que mais, inclusive, fornece equipamentos aqui para pesquisadores brasileiros. Então, aqui nessa, as 2 chinesas e a Toshiba europeia. E ontem eu fiquei conversando com o professor Antônio Zelachetti, da UF. Ele me contou que a ID Quantique, né, um dos primeiros funcionários, ajudaram a empresa a surgir, e agora está de volta no Brasil, foi um pesquisador brasileiro. E ele também já abriu uma empresa aqui no Brasil. Eu não consegui ainda muita informação do atual, né, do que a empresa dele está trabalhando, né, com comunicação quântica ou não. O professor Antônio Zelachetti, né, ele está liderando esforços lá no Rio, fazer a primeira rede de comunicação quântica aqui no Brasil. Vai ligar o FRJ, a PUC, o CBPF e a Federal Fluminense. Essas 3, né, vão estar ligadas via fibra ótica, a Federal Fluminense via um link no meio do canal de Guanabara. Bom, essa não é uma tecnologia, tem várias
tem várias críticas, né? Tem vários pontos a serem melhorados, né? A Agência de Segurança Americana, ela deixou de forma extensiva, né, as críticas dela à comunicação quântica. Então aqui os problemas, né, tem a ausência de a autenticação da fonte, né, isso é uma questão de criptografia. A solução chinesa, né, o que está no satélite chinês, eles utilizam criptografia pós-quântica para esse problema. O hardware, né, eles dizem que o hardware é muito caro e pouco produtivo, mas a evolução está acontecendo cada vez mais. Então, a distribuição de chaves quânticas, né, aumenta muito os custos de infraestrutura, isso é de fato verdade, apesar de que os custos estão caindo. Mas eles também anunciam os riscos de ameaças internas, né, mas nós já temos vários protocolos que protegem, né, de possíveis ameaças internas. Tem a questão da validação das chaves e a questão, né, de você ter os ataques, né, de negar o serviço, né? Se você estiver sempre tentando interferir, né, tentar obter informação, mesmo que você saiba que não vai conseguir nada, você já está prejudicando a pessoa que quer fazer a comunicação. Então aqui, assim, para concluir o minicurso, né, os pontos, né, para levar para casa, né? Então, a principal diferença, né, entre criptografia quântica e clássica é ter a proteção pelas leis da física. Então, a distribuição de chave quântica ela já está disponível comercialmente, então já é possível ir lá fazer uma cotação de um aparelho de comunicação quântica, de distribuição de chave quântica. Esses protocolos, né, já foram testados, né, tanto em fibra quanto em ar, né, incluindo o satélite quântico chinês, que já fez a demonstração desses dois protocolos. Está implementado, né, em diversos países. Uma vantagem que a comunicação quântica tem sobre qualquer outro meio é que, por exemplo, a criptografia pós-quântica ela surge da mesma necessidade, né, do mesmo desafio de um computador quântico quebrar a criptografia atual. Mas nada protege que seja desenvolvido um algoritmo de computação quântica que quebre a atual criptografia pós-quântica. Não conseguimos garantir isso. Quer dizer, a criptografia pós-quântica ela está se baseando na ignorância. Nós não conhecemos, quer dizer, já conhecemos algoritmos que rodariam no futuro computador quântico que quebrariam a criptografia atual. Mas nós ainda não conhecemos algoritmos, ou pelo menos não foi publicado, né, extensivamente, algoritmos que quebrariam a criptografia pós-quântica. Recentemente, saiu no repositório de arquivos, né, ainda não foi referendado por pares, mas já saiu uma proposta de algoritmo, né, que os autores dizem que eles conseguem quebrar um dos algoritmos propostos de criptografia pós-quântica. Então, nós não temos, né, assim, a proteção que qualquer futura criptografia clássica vai fazer, né, criptografia pós-quântica ainda é clássica, baseia na ignorância. Da ignorância da gente não saber quebrar. A criptografia quântica tem uma proteção a nível físico. Então, um hardware suficientemente bom sabe que vai ser inquebrável. Essa é a diferença, né? Até tem um livro de um dos estudiosos de criptografia que fala que a criptografia pós-quântica, criptografia quântica é o fim da criptografia. A criptografia chegou no ápice, nós não vamos precisar avançar. Claro, há críticas a isso, né? Porque ainda a criptografia quântica ela ainda é suscetível a muitas formas de ataque, mas essa é a vantagem dessa proteção a nível físico. Mas ainda temos, né, muitos desafios para realmente conseguir fazer isso realmente em um ambiente escalável, né? Bom, isso aqui eu termino aqui esse mini curso e aí estou aberto aqui para perguntas. Bom, obrigado, professor. Temos agora um momento para aqueles que quiserem ensinar alguma pergunta, fiquem à vontade. Acho que algumas delas já foram feitas aí ao longo da palestra, né? Se algum dos senhores quiserem ainda o contato, não sei se os contatos do senhor estão... Posso escrever aqui.
Se o senhor puder passar os contatos. andrejck@ita.br. Maravilha. Bom, professor, em nome do PPGAL e da direção do evento do CIG, nós agradecemos muito a palestra do professor. São temas muito específicos e, ao mesmo tempo, muito instigantes, né? A gente estava comentando até no intervalo, né, que para aqueles que gostam de física quântica foi muito bom, para aqueles que gostam da parte de criptografia foi muito bom, e é um tema que realmente tem uma seara muito grande ainda pela frente para ser escavada, né? Nós realmente agradecemos a presença do professor aqui, nos colocamos à disposição, esperamos, como os senhores puderam perceber, o nível, né, de palestras do ITA não poderia ser menor do que o nível apresentado pelo professor André, né? E desejamos a todos agora um almoço, teremos um almoço agora a partir de 1h15 e voltaremos só a partir das 2h30, Ângelo, só confirma para mim, o próximo evento depois do almoço? 14h30. Já uma salva de palmas ao professor. Muito obrigado.